A melhor estratégia é deixar o mal crescer com o bem. Calma que eu vou te explicar agora. Lá na parábola do joio, Jesus estava explicando algo interessante em Mateus 13, 24, diz assim: Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? E ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-nos em feixe para ser queimados, mas colham o trigo no meu celeiro. Essa parábola é maravilhosa, e aí eu vou te perguntar: por que o dono daquela colheita deixou o joio crescer junto com o trigo? Os servos logo quiseram arrancar, e assim também somos nós, não é verdade? A gente logo quer arrancar aquele que a gente julga que é mal, ou até mesmo que é mal, que é o joio. Mas olha que sabedoria deste dono da casa, falando acerca de Deus. Aqui não está falando literalmente de plantas, embora Jesus usou isso porque era algo que as pessoas entendiam muito bem naquela época, porque se tinha uma coisa que o inimigo fazia, o inimigo natural fazia contra o seu inimigo quando queria prejudicá-lo, é que quando ele plantava o trigo, à noite ele vinha escondido e jogava também o joio. O que o joio fazia? O joio não apenas se misturava, não só apenas parecia, no início ele parecia muito com o trigo, mas se alguém colhesse esse joio e comesse esse joio, se você olhar, e buscar aí no próprio Google aí o que significa o joio, você vai ver que ele tinha uma substância que deixava as pessoas embriagadas, como se estivessem embriagadas, para dizer melhor assim. Então isso causava um dano em toda aquela colheita. E se fossem ser arrancados logo no início para evitar qualquer coisa, poderia se arrancar também o trigo, que era algo muito bom. E então o inimigo fazia isso de propósito para destruir, o seu inimigo, para deixá-lo como que embriagado, para trazer coisas ruins. E o inimigo das nossas almas faz isso também. Ele tenta lançar coisas para que possam nos embriagar e colocar pessoas que parecem trigo, mas são na verdade joios. São pessoas que vão trazer embriaguez para a sua vida, vão fazer com que você venha errar o alvo, vão fazer com que você possa pecar sem você perceber que está pecando. Essas pessoas, elas vão ali estar como infiltrados do inimigo para poder destruir a sua vida. Mas Jesus disse assim: não arranque isso. Deixa até o tempo da colheita. No tempo da colheita, no tempo certo, aí sim a gente separa quem é joio e quem é trigo. Então eles são muito parecidos no início, e tem gente que é exatamente assim, ela parece ser algo bom, ela parece ser de Deus, ela tem aparência de trigo, mas na verdade é joio. Mas não somos nós, nem eu nem você, não são os servos que vão arrancar essas pessoas que parecem ser o que não são. Porque quando você faz isso, você pode também prejudicar um trigo. Ali, quando eles estavam embaixo da terra, as suas raízes se entrelaçavam. Logo, se fosse arrancar o joio, o trigo poderia sair junto. Mas o dono foi sábio, de uma sabedoria agrícola muito grande. Não, deixa no início é parecido, mas lá no final dá para perceber claramente, vai dar para perceber claramente quem é joio e quem é trigo. Vai dar para perceber isso, porque no início eles são semelhantes, muito parecidos, difícil de distinguir, mas no final você vai conseguir distinguir quando amadurecer, quando crescer. Aí sim, quando amadurece e cresce, você consegue realmente distinguir e saber o que é o que. E ele disse: no juízo final, na colheita, com certeza vai ser separado o trigo do joio. O trigo vai ser amarrado, vai ser levado para o celeiro, mas o joio vai ser amarrado e levado para ser queimado. Essa é a grande verdade. Mas se deixar por mim, por você, a gente quer o tempo todo arrancar o joio para fora. Mas por que também Jesus disse que o dono
né, daquela colheita, daquela plantação, daquele terreno, deixava até o fim. E aí não está falando mais, né, de colheita ali, de trigo, de joio. Jesus diz que a semente é a palavra. Jesus fala que os ceifeiros são os anjos, né? Jesus fala que vai ter uma colheita e que Ele é o dono dessa colheita, falando de vidas, de pessoas, de salvação, e que Ele, somente Ele no final, vai separar o quem é quem. Somente Ele tem esse poder. Mas, como os trabalhadores aqui, nós também queremos nos apressar para julgar e dizer quem pode, quem não pode, quem é bom e quem é ruim, quem é santo e quem não é santo. A gente tenta tomar o lugar de Deus, quando na verdade só Ele pode dizer no final quem é e quem não é. E por que Ele ainda não fez e por que Ele deixa o joio crescer junto com o trigo? Pare para pensar nisso. Ele poderia falar, não, pode arrancar sim. Não só pelo fato de arrancar também o trigo, porque no final, o final das coisas é mais importante do que o começo delas. É que a gente vai ver quem de fato é joio e quem é trigo. Por quê? O trigo pode se transformar num joio e o joio pode se transformar num trigo, infelizmente. Pessoas que começaram em Deus podem abandonar a fé, virar as costas e terminar como um joio. Pessoas que começaram como um joio podem ter uma experiência maravilhosa com Deus e terem suas vidas transformadas e passar de joio para ser um trigo. E não sou eu, nem é você que tem a capacidade de julgar isso. Não sou eu nem você que temos o poder de fazer a seleção antes do tempo, porque nem somos nós quem fazemos a seleção. É o próprio Deus quem fará a seleção. E são os próprios anjos que vão separar quem é trigo e quem é joio. Então para de julgar os outros. Para de querer ser Deus na vida das pessoas e dizer quem é e quem não é, quem pode e quem não pode. E para de usar versículos da Bíblia soltos apenas para argumentar aquilo que você quer fazer. Tem gente que fala assim, não, a Bíblia diz que pelo fruto a gente conhece a árvore. E é verdade, a Bíblia não mente. É pelo fruto que a gente conhece a árvore. Mas a Bíblia em nenhum momento manda você jogar a árvore fora, cortar. Quem vai cortar a árvore no dia certo, na hora certa, é Ele. Quem vai cortar a árvore é Ele. Aquela que não dá fruto, não é você que corta, é Ele quem vai cortar. E aí sim, quando Ele quer podar, Ele poda, para que aquela que dá fruto dê mais fruto ainda. E aquela que não dá fruto, é Ele. Preste bem atenção, vou dizer de novo. É Ele quem corta, não é você. Você tem que parar de tomar o lugar de Deus na vida das pessoas, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, que bom, comenta, compartilha, salva, recompartilha, faz corte. Enfim, o melhor de tudo é que no final ela chega quem precisa chegar, que ela fale aos corações que precisa falar. Vamos julgar menos e vamos amar mais as pessoas, porque não somos nós que temos o poder de dizer quem é trigo e quem é joio. Só há um que tem esse poder e o nome dele é Deus, é aquele que governa todo o universo. Então, por favor, peça demissão agora de gerente geral do universo, porque você não é o dono de todas as coisas.